Da obra de Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. Não fique assim espetada. Pode encostar, observou Frau Erta, batendo de leve nas costas de Virgínia. Na sua voz havia indulgência e, ao mesmo tempo, uma certa irritação. E tire a mão da boca. Virgínia corou ao fundar-se na almofada do automóvel. Porque Frau Erta lhe falava sempre naquele tom. Não era assim nem com Bruna, nem com Otávia. Mas nenhuma delas se senta como eu. Pensou num desconsolo. Puxou o vestido sobre os joelhos. Elas eram tão naturais, sem inibições, com um ar assim de donas do automóvel. Donas de tudo, mas sem constrangerem as pessoas em redor. Jamais Frau Erta lhes precisaria dizer: estejam à vontade. O carro ia vagaroso, Virgínia começou a ficar com medo do silêncio. Agora ela vai perguntar, pensou, gerando o olhar em redor, em busca de um assunto. Chegou a sentir os lábios da mulher formulando a frase, como fazia sempre antes de dizê-la, e preferiu ir ao seu encontro. Minha mãe está melhor. Ah, que curioso! Eu já ia mesmo pedir notícias dela. Então melhorou? Já está quase boa. Houve uma pausa de suspeita. Quase boa? Enfim, louvado seja Deus. Acrescentou sem muita convicção. O casarão cinzento e largo ficava no fundo de um espaço gramado em declive, sinuosamente cortado por estreitas alamedas de pedregulhos. 4 ciprestes inflexíveis pareciam montar guarda da casa. Além desses ciprestes, nenhum arbusto, nenhuma flor na grama, que tinha o aspecto de ter sido recentemente podada. Podada demais, pensava Virgínia. A olhar pesarosa, as folhinhas tenras, ceifadas ferozmente. No extremo esquerdo do gramado, em meio da roda dos anões de pedra, jorrava a fonte. Um pouco adiante, já quase encostado à cerca de ficus, erguia-se o caramanchão, ninho fresco e verdejante de avencas e planta bem amada de Frau Erta. Virgínia parou no meio da alameda e lançou um olhar demorado à casa vizinha. Aquele vulto que espiava através da cortina da janela seria Conrado? Frau Erta guardou no armário do vestíbulo seu desbotado chapéu de feltro azul marinho. Ajeitou os cabelos curtos e ralos. Examinou-se no espelho com olhos severos, como se a imagem refletida fosse a de uma inimiga a quem devesse imparcialmente inspecionar. Esses eram seus gestos habituais sempre que chegava, e Virgínia já o sabia de cor, mas dessa vez sentiu vontade de rir. Tem cara de bruxa. Se tivesse um cabo de vassoura, podia sair voando pela janela fora. A senhora hoje está bonita, Frau Erta. É vestido novo? Não sou bonita e isso não é vestido. É um tailleur. Sabe pronunciar essa palavra? Mas não tem importância. Também pode dizer costume. Concedeu complacente. Impeliu-a para a escada. Vamos subir. Suas irmãs estão lá em cima. Ela resistiu, voltando-se para a porta do escritório. Estava fechada. Queria antes ver meu pai. Agora ele está trabalhando e não gosta de ser interrompido. Na saída você fala com ele. E deixa essas meias. O elástico está frouxo. Desculpou-se Virgínia, esticando-as até os joelhos. Sentiu a vermelhidão invadir-lhe o rosto. Agora está olhando para minhas unhas. Por que não me deixa em paz? Sons afastados de um piano romperam a quietude da casa. Frau Erta deteve-se na escada e inclinou a cabeça. Sua fisionomia abrandou-se, delicada. É Otávia. Tem tanto talento para a música como para a pintura. Uma artista. Suspirou. E dirigindo-se a Virgínia, vou tomar a lição dela. Espera com Bruna na saleta. Conrado também está lá? Quem foi que disse? Que foi que você disse? Perguntou a mulher, segurando-lhe o queixo. Quando se dirigir a alguém, não fique assim, olhando o chão. Vamos, levanta a cabeça. Bruna e Otávia falam tão corretamente, elas têm tanta classe. Presta mais atenção nelas, menina. Precisa aprender. Virgínia recuou. O marido de Frau Erta fora um oficial prussiano
que acabara morrendo na guerra. Um homem terrível. Bruna dissera um verdadeiro soldado de bigodes vermelhos e frios como bolinhas de vidro azul. Voz de trovão, pela primeira vez, via agora os olhos da mulher, frios como bolinhas de vidro azul, como se estivesse diante do oficial. Eu dizia que Otávia toca bem. A mulher concordou com certa impaciência, não conteve um suspiro de alívio ao introduzi-la na saleta. Pronto, fiquem aí conversando, não demora. Bruna estava ajoelhada no tapete, arrumando os livros nas prateleiras da estante. Era morena e roliça, a franja compacta que lhe cobria a testa. Dava uma certa agressividade ao rosto, de traços bem feitos, mas pesados. Puxa a almofada e sente-se aqui, ordenou ela à irmã. Dê-lhe um rápido beijo. E então, como vai, mamãe? Virgínia sentou-se e enlaçou as pernas. A voz saiu sussurrante. Não diga a ninguém, Bruna, mas acho que ela está pior. Nesses últimos dias quase não sai da cama, nem a luz ela deixa acender. Fica lá, encolhida na escuridão, sem dizer uma palavra, sem comer nada, olhando não se sabe o que. Só confia nele. Já faz não sei quantas semanas que ele nem vai mais ao consultório, fica o tempo todo cuidando dela. Você precisava ver, Bruna, você precisava ver. Às vezes ela pede que ele cante e ele começa então a cantar. Ele fala como se também estivesse. Calou-se. Teve o sentimento de que aquilo era uma traição. Mas às vezes ela melhora, de repente, e se lembra de tudo e conversa tão bem, você precisava ver como ela conversa. Bruna girou sobre a almofada. Então tá pior, disse num tom onde não havia nem surpresa nem consternação. Apenas verificava um fato. Eu já sabia. Quem disse? Pensativamente, ela colocou o livro na prateleira e tirou-se o seguinte, mas ficou com ele esquecido sobre os joelhos escuros pareciam menores. Não podia deixar de acontecer isso, Virgínia. Nossa mãe está pagando um erro terrível. Será que você não percebe? Abandonou o marido, as filhas, abandonou tudo, foi viver com outro homem. Esqueceu-se dos seus deveres, enxovalhou a honra da família, caiu em pecado mortal. Virgínia quis saber o que era enxovalhar. Conteve-se. Bruna seria capaz de se irritar com sua ignorância. Puxou o fiapo de linha solto na almofada e pôs-se a enrolá-lo no dedo. Mas por que a mãe tinha de pagar? Porque só ela. Foi sem querer, Bruna. Foi sem querer. O que é que foi sem querer? Isso que ela fez. Isso de enxovalhar. Bruna arregaçou até os cotovelos a manga do suéter, subitamente invadida por uma onda de calor. Cruzou os braços, sombreados por uma penugem densa. Como sem querer? Como? Apertou os lábios e dilatou as narinas. Já está em tempo de você ficar sabendo certas coisas. Não tem cabimento falar a vida inteira como uma criança. Presta atenção. Nosso pai adorava a mamãe. Sempre lhe dera tudo. Ela vivia como uma rainha. Sim, senhora, como uma rainha. Depois que Otávia nasceu, recomendado por não sei quem, entrou em casa um novo médico, um moço bonito, de boas maneiras. Fez uma pausa. Um sorriso entreabriu-lhe os lábios polpudos. Era o doutor Daniel. Nosso pai descobriu logo quem ele era, expulsou-o de casa, como se expulsa o demônio. Durante algum tempo, andou sumido. Parece que, viajando, quando voltou, você tinha acabado de nascer. Mamãe lá estava meio esquisita, com umas manias. Papai teve que interná-la no sanatório. Então ele foi para o sanatório também e ficou tratando dela. Chegou a alugar um chalé ali, por perto, e todos os dias ia visitá-la no quarto. Você está me entendendo? Não? Quando ela melhorou, está claro que nosso pai não podia mais aceitá-la. Imagine um escândalo desses. Então ela foi embora porque ele mandou? Mas o que é que você queria que ele fizesse? O quê? Apaixonada como estava por outro homem. Todo mundo comentando o escândalo. Apanhou o livro que esquecera nos joelhos, começou a limpá-lo devagar. Ainda me lembro como se fosse hoje. Quando entrei no escritório do papai para perguntar se era mesmo verdade que mamãe ia viajar com você, comecei a chorar.
Quando eu entrei, ele estava tão triste, mas tão triste, que eu comecei a chorar. Disse me abraçando que mamãe precisava ir embora. Mais tarde eu saberia o motivo, mas por enquanto era melhor não falar mais nela. Eu era uma criança, mas juro que nesse instante senti que ela devia ter feito alguma coisa horrível. Juro que eu senti que isso e senti também que nosso pai é que estava certo. Virgínia entrelaçou as mãos e deixou-as cair desconsoladamente no regaço. Imaginava a cena igual à capa daquele folhetim que fora distribuído na rua. Um homem com roupa de ópera, devia ser um conde, expulsava furioso pela porta, afora uma bela mulher desgrenhada que soluçava apertando contra o peito uma criancinha. A neve caía densa, em grandes flocos azulados, estremeceu. Fazia muito frio? Perguntou, e ao ver que Bruna voltara-se, exasperada, acrescentou rapidamente. Ela chorava muito. Até que não, era muito bonita, começou Bruna num tom mais brando. Seu vestido era de lã verde e o chapeuzinho era preto com um véu. Quando me abraçou, vi de perto sua orelha descoberta e me lembro que achei a orelha delicada como as conchinhas cor-de-rosa que Otávia guardava num balde. Vou viajar, disse. E lá se foi levando você pela mão. A tarde toda a sala ainda ficou com o perfume dela. Virgínia comoveu-se. Bruna não confessava, mas bem que sentia saudade da mãe. Tocou-lhe no braço, tentando uma carícia. De certo, ela já estava arrependida, não? Arrependida por quê? Pois não era isso que ela queria? Por acaso o outro já não estava na esquina, à espera? Um segundo, ao menos, ela pensou em mim, em Otávio e em você? Pensou no pai? Baixando o olhar, Virgínia tateou à procura de um caminho diferente. Sentia-se terrivelmente culpada. Mas ela estava doente, não sabia o que estava fazendo. Bruna apertou os lábios e, voltando-se para a estante, apanhou um volume de capa preta, quase tombado na penúltima prateleira. Folheou, impaciente. Sabe o que é isso? É a Bíblia. A Bíblia. Mas diz que é pecado ler a Bíblia, Bruna. Pecado é você não ler, que você ainda é criança. Eu já posso, acrescentou, detendo-se na página onde havia um trecho marcado com um traço de lápis vermelho. Leu em tom solene. Se um homem dormir com a mulher do outro, morrerão ambos, isto é, o adúltero e a adúltera, e tu arrancarás o mal do seio de Israel. Fechou o livro com um baque seco, recolocou-o na estante. Virgínia concentrou-se e de repente palideceu. Agarrou o pulso da irmã. Mas a mãe? Não. Só ele, não é? Só ele. Com um gesto brusco, Bruna desprendeu-se e recomeçou a limpar os livros. Parecia perturbada. O castigo já caiu sobre ela, disse num tom vacilante. Franziu a boca e em forma de pirâmide. Mas ele não escapa. Ah, Virgínia, só eu sei que o nosso pai tem sofrido. Você é a caçula, ficou lá com os dois, não compreende certas coisas. Otávia, a bela Otávia, só pensa nos seus cachos, nos seus desenhos. Dá mais atenção a Alice do que ao pai. Alice é uma gata que apareceu por aqui. Só comigo que meu pai conta. Como posso ter pena deles? E do pai? Quem tem pena do pai? Virgínia remexeu-se na almofada. A conversa ia tomando novamente um rumo perigoso. Bruna, o avô e a avó, os artistas, eles morreram no incêndio, não morreram? Que incêndio? O incêndio do teatro. Não houve um incêndio? Calou-se. Os sons débeis do piano recomeçaram no exercício. Ouvi dizer que eles morreram queimados. Com um gesto impaciente, Bruna empurrou a almofada e ergueu-se. Que bobagem, menina! Não houve incêndio nenhum, eles morreram naturalmente. Que ideia é essa agora? Quem te disse isso? Ninguém. Acho que eu sonhei. Desculpou-se ela enquanto esticava as meias. Notou então que Bruna já usava meias compridas. Os sapatos sem salto eram os mesmos. Os tanques de subir montanha, como Otávio os chamava, mas as meias já eram compridas. Olhou-a de baixo para cima. Com respeito, ainda é capaz de ser freira.
Você é esquisita, Virgínia. Precisa deixar essas tolices, acrescentou, fazendo-lhe uma carícia desajeitada. Seria bom se viesse morar aqui. Tio Daniel disse que vai falar com o pai, Bruna. Já sabia disso? Eu venho para cá. Ele disse ainda outro dia que logo vai falar com o pai. Ótimo. Você precisa de nós. Frau Erta entrou empurrando o carrinho de chá. Atrás vinha Otávia, toda vestida de branco, sapatos brancos também, rigorosamente limpos. A única nota colorida do vestuário era um lenço de fita verde que lhe prendia os cabelos alourados, caindo em fartos cachos até os ombros. Ao contrário de Bruna, seu ar era vago e frágil. Delicadamente apanhou a jarra de laranjada. Como vai essa Virgínia? Por que não tem aparecido? Perguntou com voz polida, mas fria. Inclinou-se para afagar uma gata malhada que se insinuara pela porta entreaberta. Você conhecia essa lindura? Vamos, Alice, cumprimente sua irmã. Bruna empurrou a gata com o pé, com um gesto enérgico, cortou o bolo. Não pede notícias de mamãe? Otávia pousou o copo e limpou cuidadosamente os cantos da boca com a ponta do guardanapo. Voltou para Virgínia, o olhar sereno. Eu bem que gostaria de visitá-lo, você sabe, mas papai não tem deixado. Achei melhor não insistir. Como vai ela? Virgínia baixou a cabeça, pensou no pobre rosto com aquele sinistro colorido de máscara, pensou no corpo sumido sob as roupas, tentou engolir o pedaço de bolo que se esfarinhava na boca. Melhorou, disse num fio de voz. Emagreceu um pouco, mas está tão bonita. Frau Erta apanhou no chão uma torrada que Otávio atirara para a gata. Inclinou-se e tocou no ombro de Virgínia. Não fala nunca com a boca assim cheia. Não fale nunca assim com a boca cheia. Sentindo o rosto em brasa, ela ficou à espera do risinho, cascateando de Otávio ou do olhar severo de Bruna. Mas Otávio folheava uma revista e Bruna tirara da sacola as agulhas de tricô. Nenhuma das duas deu a menor demonstração de ter ouvido a censura. Então, emocionou-se. Ficaram com pena de mim. Virgínia, pare de roer as unhas, filha, pediu Frau Erta, em meio de um suspiro, enquanto levava o carrinho. Quando você crescer, será uma moça de mãos feias. Não faz mal, querida? Perguntou Otávio. Tinha os olhos voltados para a revista como se falasse com alguém que estivesse ali. Ficam uns dedos grossos, tortos. Bruna sentou-se na poltrona, ajeitou no colo os novelos de lã, examinou as agulhas. E que tem se ela crescer de mãos feias? Tem coisa mais importante do que as mãos, não tem? Virgínia afundou na poltrona e piscou repetidas vezes para disfarçar as lágrimas. Mais do que tudo perturbara a defesa de Bruna. Ah, Otávio, Otávio. Lançou-lhe um olhar, mas agora Otávio retomara aquela expressão desligada de quem não ouve nem vê. Parece a mãe, pensou, sentindo arrefecer o rancor. Era intocável quando ficava assim, e teve vontade de se arrumar nas faces que coravam por qualquer motivo, nos olhos que facilmente se enchiam de lágrimas. Delatores. Era a palavra com a qual a professora repudiava os que denunciavam os companheiros. Delatores. E como vai Daniel? Quis saber Otávia, fechando a revista. Acariciou a gata. Ele é bonito, não? Tem umas mãos. Otávia, atalhou a Bruna. A boca em triângulo crispava-se feroz. Papai não quer que se fale nesse nome. Você sabe disso. Ela voltou para a irmã, a face inocente. Mas papai não está aqui agora. Não estou brincando. Você se esquece, Otávia, que nossa mãe perdeu o céu por causa dele? Mas ela não pensa assim, querida. Fazia agora parte do silêncio o atrito frio das agulhas de tricô. Virgínia sorriu veladamente, sentia-se solitária com Bruna, mas ao mesmo tempo provava de um secreto prazer todas as vezes que Otávia falava em Daniel. Voltara a elogiar-lhe as mãos, porque tinha mania com mãos. Que nem a mãe, pensou, voltando o olhar apreensivo para o armário envidraçado ao lado da estante. Através do vidro podia ver parte dos brinquedos que Frau Erta guardava ali. Há muito as duas já não brincavam, mas os brinquedos ainda continuavam como que à espera
que viesse alguém para despertá-los. Uma boneca de porcelana dormia sobre um trem elétrico. A mais bonita boneca de Otávia. Parecia mesmo com Otávia. Virgínia sorriu para a boneca e arranhou o braço da poltrona num afago dissimulado. Aconteceu então o imprevisto, como se lhe tivesse adivinhado o pensamento. Otávia foi ao armário, tirou de lá a boneca e colocou-lhe no regaço. Fica com ela, querida, murmurou no seu tom desatento, inclinando-se para Bruna. Que perfeição de casaquinho! É para os órfãos da creche. E sem esperar resposta, apanhando um caderno de desenho, gostaria tanto de ajudar, mas sou uma desajeitada, só consigo fazer esses rabiscos. Bruna inclinou a cabeça para o ombro. Modéstia. Virgínia teve um risinho, era maravilhoso quando as duas rompiam. Sentia-se então mais forte, quase integrada no grupo. Se não fosse Conrado viver me animando, prosseguiu. Otávia é como se não tivesse havido a interrupção. Apoiou o caderno nos joelhos e começou a desenhar. Sabia que ele entrou em exames? Letícia também. Bruna não respondeu. Virgínia apertou a boneca contra o peito e se ele chegasse ali agora... Que exames? Perguntou, só para dizer alguma coisa. Ora, exames? Disse Otávia com frieza. Afastou o caderno para examinar o desenho a uma certa distância. Letícia está com medo de repetir o ano, mas Conrado já está garantido. Virgínia franziu as sobrancelhas. Letícia lembrava-se meio vagamente dessa irmã de Conrado. Era alta, ossuda, tinha dentes amarelos. Além de estar no colégio interno, ficou semi-interna, como nós, respondeu Bruna, sem erguer o olhar do tricô. Agora é nossa vizinha. Otávia recomeçou a desenhar. Um cacho fofo de cabelo resvalou-lhe pelo rosto. Conrado está cada vez mais bonito, e ela cada vez mais feia. E acrescentou com sua vozinha polida. Ninguém acredita que aqueles dois são irmãos. Incrível. Cada dia que passa, ela vai ficando mais magra, parece sabonete. Mas ela já era tão magrinha, arriscou Virgínia habilmente. Notara que Bruna, há pouco, tão ressentida, animara-se de repente. Piorou, então. Piorou, gemeu Otávia mordiscando a ponta do lápis. Virou um menino, tão sem graça. E Virgínia desviou o olhar para a boneca. Então descobriu. Bruna não gostava de Letícia. Devia ter havido alguma coisa entre ambas. E Otávia valia-se disso na tentativa de reconciliação. Não acho que tenha piorado propriamente. Começou Bruna, afetando o cansaço. De fato, emagreceu, está alta demais. Parece um rapazinho. Ah, Bruna, exclamou Otávia, abrindo mais os olhos claros. Não existe no mundo ninguém tão sem graça. Você sabe disso? Voltou-se para Virgínia. Domingo fomos à chácara de Afonso e inventamos umas danças. Você precisava ver a pobre a rodar com aqueles braços e pernas que não acabam nunca, se enroscando inteira como uma aranha. Os cabelos são bonitos, concordo. E joga bem tênis, mas não lhe peça mais nada. Bruna tentou recuperar a expressão dignamente magoada. Não conseguiu, deliciava-se. Afonso não gostaria de ouvir você falar assim. Afonso? Por que Afonso não gostaria? Repetiu Otávia, candidamente. Mas se ele foge o tempo todo dela, eu sei em quem ele está interessado. Eu sei em quem ele está interessado. Houve uma pausa. Furtivamente, Virgínia lançou um olhar a Bruna, que agora tricoteava com mais rapidez. Então não havia mesmo dúvida. Ela gostava de Afonso e tinha ciúme de Letícia. Mas como era possível alguém gostar de Afonso? Estranhou abotoando o vestido da boneca. Era desengonçado, burro, vivia chateando todo mundo com aquele queixo pontudo, sempre erguido, e o sorriso detestável. Morava com os avós, numa chácara, e dizia-se poeta. Eu sou o Afonso, foi logo dizendo na primeira vez em que a encontrara. Já ouviu falar muito em mim, não? Se ainda não ouviu, ainda ouvirá, minha menina, ainda ouvirá. Você precisa conhecer a chácara, murmurou Otávia, tocando com o lápis em Virgínia. Teve um olhar para o desenho. Arrancou a folha, amassou-a,
devagar até transformá-la numa pequena bola. Recomeçou a desenhar na página seguinte. Lembra, Bruna, que delícia aquele piquenique? Sabe, Virgínia, na beira do rio tem uma árvore enorme, os galhos mais baixos quase que tocam a água. A gente então se pendurava neles e fica com os pés na correnteza. Mas isso quando Frau Erta está longe, porque senão ela tem um ataque. Nunca vi ninguém com mais medo de se afogar. Parece Alice. Quem foi ao piquenique? Nós, eu, Bruna, Conrado, Letícia e Afonso. Estávamos abrindo o lanche quando Conrado subiu na árvore. Foi até o último galho, ficou na ponta dos pés, de braços abertos. Atenção, vou voar! 1, 2, 3 e poft na água. Caiu vestido, com sapato e tudo. Riram-se as duas e Virgínia acompanhou-as com um sorriso. Era essa a espécie de conversa que temia e, ao mesmo tempo, desejava. Por que Afonso nunca se lembrara de convidá-la? Por quê? Fechou nas mãos os cachos louros da boneca. De todo o grupo, só Conrado a tratava com a mesma paciência e doçura que tratava Otávio e Bruna. Mas Conrado estava sempre com eles, acompanhava-os o tempo todo. Jamais se lembraria de perguntar por ela, de exigir sua presença. Mas por que vocês não convidam Virgínia? Sentiu-se abandonada, largada lá para trás. Não fosse ele um bom nadador, observou Bruna. E quando te coroou, lembra? Que loucura! Coroou, repetiu Virgínia com um eco. Pois ele fez uma linda coroa de eras e não sossegou enquanto não conseguiu coroá-la em pleno galope, os dois galopando como doidos. Foi uma loucura, os cavalos podiam se assustar. E no outro tom, por que Letícia não quis entrar no rio com vocês? Aquele trecho era raso, até a Fraulein tinha deixado. Nem o maiô vestiu. Fraulein não deixou? Claro que deixou, mas a dona Letícia Sabonete não quis que o senhor Afonso Queijo Fino descobrisse que na hora em que ela tirar a roupa, não fica nada, a não ser um fio de macarrão dentro d'água. Pequeno esperto, hein? Bruna concordou gravemente, e como se obedecessem ao mesmo sinal, desataram a rir. Virgínia esboçou um sorriso. A verdade é que quando as duas se uniam, ela teria mesmo que ficar de fora. Frau Erta entrou já de chapéu enterrado até as sobrancelhas, trouxe um livro, que entregou a Bruna. Preparem-se, meninas, que está na hora da aula de francês. Dirigiu-se a Virgínia. Vamos, minha filha, o carro está esperando. Deixa aí a boneca, vamos. Mas Otávia me deu. As sobrancelhas ralas se contraíam sob a aba do chapéu. Não escondia um ciúme feroz de tudo quando era de Otávia. Você deu, Otávia? Claro, a senhora pensa então que ainda brinco com bonecas? Perguntou ela e com sua voz delicada. Pousou a mão no ombro de Virgínia. No próximo sábado a gente vai fazer um piquenique na chácara. Você gostaria de ir também? Virgínia voltou para a irmã, o rosto iluminado. Se gostaria? Ela ainda perguntava se gostaria. Posso mesmo? Otávia não respondeu. Apanhou o caderno e mostrou-lhe o desenho. Adivinha quem é? Havia no papel um rosto oval e frágil, emergindo em meio da cabeleira esvoaçante. Os olhos eram plácidos, mas havia qualquer coisa de terrível sob aquela placidez. É você, Otávia? Não, é mamãe. Somos parecidas, não? Murmurou ela, examinando o desenho com uma expressão insondável. E já ia marfanhar a folha quando Virgínia pediu. Ofereceu-lhe então o desenho com um gesto indiferente e deixou-se beijar na face. Diga à mamãe que penso sempre nela. Quando ficar melhor, a gente vai fazer uma visita. Agora não adianta nada. Os cabelos de Otávia eram perfumados e frescos, como se tivessem sido lavados há pouco. Num impulso de entusiasmo, Virgínia quis apertá-la nos braços, como fizera com a boneca, mas Otávia já se esquivava. Bruna despediu-se com um aceno. Não esqueça de dizer à mamãe que tenho rezado muito por ela. Todas as noites rezo um terço. Deus te acompanhe. Virgínia seguiu Frau Erta em silêncio. Mas ao passar pela porta do escritório, tocou-lhe no braço, suplicante. Posso? Está bem, mas só um instante. Seu pai está fazendo um trabalho importantíssimo. Não deve ser incomodado. O escritório era espaçoso, mas sombrio, com estantes que forravam as paredes até o teto. As cortinas cor de vinho estavam descerradas. Contudo, embora o dia estivesse luminoso, a luz que chegava até a mesa era tímida e frouxa.
Virgínia aproximou-se na ponta dos pés, respirando compenetrada aquele cheiro morno de livros, fumo e couro. Natercio pousou a caneta e ergueu a cabeça. Um sorriso distendeu-lhe a boca. Estendeu a mão, morena e peluda. Como vai, Virgínia? Deus te abençoe, acrescentou, recostando-se na cadeira. Acendeu o cachimbo, encarou-a com uma firmeza, parecia procurar alguma coisa nela. Então, Virgínia sentia as meias escorregando pelas pernas abaixo, mas não teve coragem de puxá-las. O que será que ele procura em mim? Estava com saudades do Senhor, pai. Eu também estava com saudades. Quais são as notícias? Ainda sou a terceira da classe, mas Dona Otília já avisou que no mês que vem vou passar para o segundo lugar. Verdade, que bom, disse ele acariciando a cabeça. O gesto era pesado, duro. Você é bem mais estudiosa que suas irmãs. Otávia, então, caiu muito. Virgínia baixou os olhos brilhantes. Ele me ama, sim, ele me ama. Não gosta de fazer contas. Ele franziu a boca no sorriso para fora, mordiscou o cachimbo. Quero que tenha boas notas, porque logo você vai frequentar o mesmo colégio das suas irmãs. É um colégio de freiras, um excelente colégio. Será semi-interna, como elas. Vai cedo, almoça lá. Esse regime vai ser bom para você. O senhor está falando sério? Ah, papai, eu estou tão contente. Eu queria tanto. Calou-se, emocionada demais para poder prosseguir. Viu-se no uniforme de larga saia pragueada, cor de azeitona, e a blusa branca, e as solenes meias pretas fascinavam aquelas meias compridas e pretas. O almoço é mesmo no colégio? No colégio. À tarde, o carro irá buscá-la. Virgínia encarou-o. Tremia de emoção. No canto direito da boca, ele tinha um sulco mais profundo, denunciando o lugar onde ficava o cachimbo. Reparou então que esse lado do rosto era mais velho do que o outro. E do pai? Quem tem pena do pai? Um dia desses minha mãe perguntou pelo senhor. Ele baixou a cabeça. Tinha cabelos negros e luzidios. Pousou o polegar na brasa amortecida do cachimbo. Não lhe falta nada, Virgínia? Nada. Frau Erta torcia impaciente a maçaneta da porta. Vamos, queridinha. Vá com Deus, filha, disse ele, estendendo-lhe a mão. E só então notou o rolo que ela apertava debaixo do braço. Que é isso? Virgínia desenrolou o desenho. Durante algum tempo ele ficou a olhar a folha, mas a fisionomia continuou impassível. É o retrato da mamãe. Eu sei. Otávia desenha bem. Comentou com voz neutra. Retomou a caneta. Então você já pode avisar sua professora para que providencie o boletim. Precisamos do seu boletim. E de um atestado para a transferência. A professora sabe como é? A professora sabe como fazer. Virgínia quis perguntar-lhe quando ele iria buscá-la. Quis dizer-lhe, ainda como esperava pelo instante em que se mudaria. Pai, estou tão contente de vir morar aqui, mordeu o lábio. Também, se ficasse, encontraram Otávia que vinha vindo do jardim. Que é que você está fazendo, Otávia? Indagou Frau Erta. Devia estar preparando sua lição, não devia? Pensei que tivesse esquecido minha gramática lá fora. Esgueirando-se por entre a coluna de ficus, Conrado passou para o jardim da outra casa. Virgínia empalideceu. Tinha certeza de que a governanta o notara também, mas a mulher não demonstrou ter visto nada. Ah, essa cabecinha! Vá lendo os verbos, que volto já. Vite, vite, vite. Otávia inclinou-se numa reverência graciosa, sorriu candidamente ao se voltar para Virgínia. Ia me esquecendo de uma coisa, começou baixinho. Alargou o sorriso num risinho sonoro. Imagine que todas as manhãs um anjo vem acordar Bruna com um beijo. Já pensou? Abriu os braços num movimento lerdo de asas. Um anjo! A cara de Frau Erta se tingiu de um vermelho feliz. Afastou-se, simulando irritação, e Virgínia seguiu rindo só para lhe ser agradável. Mas de repente lembrou-se. A chácara. Então nós vamos lá sábado, hein, Otávia? Otávia encostara-se no umbral da porta, enrolava distraidamente no dedo um anel de cabelo. Vamos aonde? Na chácara. Ela inclinou-se para acariciar a gata que se insinuara por entre suas pernas. Alice, estenda sua patinha e diga adeus à nossa irmã. Assim, adeus, Virgínia, adeus. Talvez se escreva.
Ah, sim, talvez. Cantarolou, tomando a gata ao colo. Virgínia afundou na almofada do automóvel. Sábado ninguém mais se lembraria de convidá-la. Lançou um último olhar às duas casas tão próximas, quase parecidas, e Conrado quis vislumbrar a cerca de ficus por onde ele fugira. A solidão baixara em torno como uma cortina. Ali deixava o pai, as irmãs, os vizinhos, Conrado e Letícia. Todos que mais a fascinavam, embora sentisse medo em meio desse fascínio. Ali ficavam os chás com bolos fofos, xícaras de florinhas azuis, tudo tão perfumado, tão calmo. Os jantares. O pai ocupava a cabeceira da mesa, e o copeiro, de jaqueta engomada, vinha trazendo os pratos. O apetite que sentia e o esforço que precisava fazer para não demonstrar a voracidade com que se atirava às tortas douradas que Otávio aceitava com ar enfastiado, e Bruna recusava. Não quero engordar. Falava um pouco, sim, mas nos intervalos de silêncio ninguém esperava. Em suspenso, o grito que poderia vir de um dos quartos. As noites eram suaves, entremeadas de conversas e brincadeiras. Conrado aparecia quase todas as tardes e agora havia ainda Letícia para aumentar a roda. Afonso, embora morando na chácara, estava presente a tudo. E os assuntos comuns, os jogos, às vezes Otávia cantava com voz fraca, mas melodiosa. Au clair de la lune, mon apéro. Viu-se no meio do grupo, falava desembaraçadamente e todos ouviam deslumbrados. Conrado podia tocar piano, mas dessa vez não era Otávia quem cantava. Canta mais, Virgínia, pediam, e Frau Erta concordaria. Uma artista, o sábado na chácara. Tinha o mesmo chapelão de palha da moça da folhinha e o mesmo vestido, a longa saia aberta sobre a relva florida. Conrado chegaria a galope, trazendo triunfantes a coroa de Eras. Fechou os olhos. Agora ele subia no galho mais alto da árvore. Vou voar! Virgínia, vou voar! Frau Erta pousou no seu joelho a mão ossuda. Estava dormindo? Chegamos.